pessoal Santos da tribuna. Eu preciso só começar aqui o meu espaço de declaração de líder do PSDB, dizendo que eu estava conversando agora com o vereador Cláudio Libardi. Posso, né, vereador? E só para dizer o quanto eu sou feliz de ter sido professora, que ele veio me contar aqui que 2 dos melhores amigos dele, que são gêmeos, Guido e Antônio Perotoni, ele estava me contando, são os melhores amigos, foram meus alunos no pré, no La Salle. 2 meninos incríveis, aliás, e a gente estava aqui compartilhando algumas histórias. Vou lhe pedir uma parte, por favor. A senhora sabe que esse sentimento de brilhar o olho da senhora é o mesmo sentimento deles quando falam da senhora. Ai, então, fique feliz que a senhora marcou a vida deles, marcou a vida do Celso, da Nádia, de toda a família. Então, tenho certeza que, embora eu não tenha visto a senhora lecionar, por experiências de grandes amigos meus, tenho certeza que a senhora foi uma excelente professora. Parabéns, vereadora Marisol. Estamos com os olhos brilhando agora, né? O senhor e eu, espero que eles também. Guido, Antônio, lindos. Celso e Nádia, os pais. Que saudade, a gente se encontra de vez em quando, né? Que agora, inclusive, fora do Brasil, mas, enfim, a gente se encontra de vez em quando e eu tenho o maior carinho do mundo, é isso. Esse é o magistério, esse é o amor que a gente tem pela profissão. E quando a gente sente, de alguma maneira, e eu acho que a gente vive isso aqui, e é sobre isso que eu quero falar, inclusive, uma relação, quando a gente percebe que, de alguma maneira, a gente ajuda a transformar a vida das pessoas, a gente ajuda a realizar algum tipo de sonho. E eu acho que isso também é muito da nossa missão hoje, né, da nossa tarefa como vereadores. O que eu queria contar aqui para vocês, e aí eu vou pedir já para compartilharem essa imagem que está aparecendo aí. Eu trouxe para vocês aqui, para os colegas, para os senhores e senhoras vereadores e vereadoras, para toda a comunidade, lá em fevereiro, uma pauta que a gente queria muito trabalhar, estava iniciando um trabalho, porque eu tinha recebido aqui no gabinete, à época, minha grande amiga, regente, musicista, uma entusiasta do canto coral, que está aí nessa foto, inclusive, a Damaris, Agnes Gianni, que eu conheço também há muito tempo, né, pelo tradicionalismo. E a Damaris veio para me dizer, Mari, eu sinto essa necessidade, a gente vê que o município tem o coro municipal, que é incrível, que é lindo, se discute até uma possibilidade, na época, né, se discutia a possibilidade do coro sênior. Tu não acha que Caxias é grande o suficiente para ter um coro infantil, infanto-juvenil, né, para que as crianças já se envolvessem no canto coral desde pequenas? E isso já aconteceu em Caxias anos atrás, depois foi extinto, nunca mais voltou. E aí a gente já começou a mobilizar isso. Então, lá, em fevereiro ainda, a gente encaminhou uma indicação para a Secretaria Municipal da Cultura. Eu conversei com a nossa secretária Tatiane Frisso, já foi vereadora dessa casa, minha colega de partido. E a Damaris também esteve lá, conversando com ela, com o pessoal da unidade de música, e as coisas começaram a andar. Nós protocolamos nessa casa, inclusive, projetos de lei para a criação, para a instituição do coro infantil, do coro juvenil, ou que se unisse, enfim, porque a gente queria que movimentasse esse assunto. Eu tenho absoluta convicção de que isso é transformador para as crianças e adolescentes que participarem dele. E aí, o que era um sonho, gente, nós estamos vendo essas imagens, já é uma realidade. Me emocionei profundamente, foi um dia de muito brilho nos olhos, e lágrimas, inclusive, ao acompanhar a apresentação dessa turma, a sua primeira apresentação oficial desse projeto do canto coral infanto-juvenil no nosso município, na Feira do Livro. Foi no sábado, no comecinho da tarde, foi sensacional. Então, hoje, o projeto Canto Coral Infanto-Juvenil da Secretaria Municipal da Cultura, com o apoio muito efetivo da SMED, da nossa Secretaria Municipal de Educação, ele acontece em 3 escolas, o San Genaro, o Luciano Corsetti e o Caldas Júnior. Hoje envolve 34 crianças de 9 a 14 anos, e eu preciso agradecer imensamente, profundamente,
em especial a Damaris Agnes, que é a regente, né, que coordena esse trabalho, que tem ido às escolas, ao Diego Lunelli, que é o diretor da unidade de música da Secretaria Municipal de Cultura, a secretária Tatiane, que aceitou também, né, a nossa ideia, já logo se envolveu e fez acontecer. E nós pensamos muito também de como ajudar mais efetivamente e trouxemos, já temos essa indicação, já temos um ofício aqui. O dinheiro ainda não chegou, depende da liberação do governo federal, mas meu querido parceiro, eu preciso agradecer também, o deputado Daniel Tzerziak, vocês já ouviram o nome, as senhoras e senhores aqui da casa já ouviram muito o nome dele aqui, porque tem contribuído em muitos projetos importantes para Caxias do Sul, como o Banco de Leite, por exemplo, que a gente já falou muitas vezes, né? Agora, para essa grande reforma, grande obra que a gente vai fazer no Hemocentro Regional de toda a troca do telhado, com recursos de emendas parlamentares que ele traz para cá a nosso pedido. E nós conseguimos também um recurso de R$100 mil para o investimento nesse projeto do Canto Coral Infanto-Juvenil, que hoje é um projeto e a gente quer que seja um coro oficial, mas sabemos dos trâmites todos, da necessidade, inclusive, de recursos para isso, né? Então, estamos na torcida para que o governo federal libere o quanto antes esse recurso para que também possa ser investido. E eu fiquei extremamente feliz, porque quando eu cheguei na praça e na Feira do Livro para acompanhar essa primeira apresentação oficial lindíssima, teve uma prof da rede municipal que eu admiro muito. E ela, quando ela me encontrou, ela me disse: vim correndo, Marisol, porque eu não posso perder a apresentação dos alunos lá da minha escola. E aí eu disse: que lindo, eu também vim para acompanhar. E ela me disse: Marisol, tu como uma vereadora da base do governo, é importante que tu ajude a manter esse projeto, porque eu acho que esse projeto é o melhor que a gente viu nos últimos tempos aqui no nosso município. Vocês imaginem a minha alegria de dizer: que coisa boa. Eu tenho certeza que a gente impulsionou para que ele efetivamente acontecesse. E fico muito feliz pelo aceite da secretaria, pelo carinho com que o Diego, que é o nosso diretor da unidade de música, recebeu essa ideia e está realizando de uma maneira incrível. Eu conversei lá com pais desses estudantes, conversei com esses estudantes que estavam extremamente felizes. Me diz um deles: eu estava muito nervoso quando eu subi no palco, mas agora já acalmei o meu coração. E a gente sabe que é isso, né? O quanto é transformador, o quanto faz diferença na vida dessas crianças e desses adolescentes, ter esse tempo, ter esse espaço, aprender o canto coral, mas também estar junto, socializar, entender o seu papel, né? Esse momento de construção que eles estão tendo, e também com uma atividade, o que a gente sabe que a gente precisa oferecer possibilidades e atividades diferentes para os nossos adolescentes na escola. Então, parabéns, principalmente a eles, né, que estavam incríveis. Foi uma apresentação lindíssima, emocionou, teve pedido de bis, uma plateia linda, com familiares, com o pessoal das escolas, enfim, todo mundo ali acompanhando. Então, parabéns, parabéns, parabéns a esses estudantes da San Genaro, do Caldas Júnior e do Luciano Corsetti, parabéns às equipes diretivas, aos professores, né, que têm incentivado. E Damaris, a gente vai seguir sempre. Aliás, Damaris esteve aqui agora esses dias, na homenagem do CETEC. Ela também é professora na escola, já teve em outros momentos, por ser regente de outros coros. Então, parabéns e muito obrigada. Eu preciso te agradecer por ter vindo aqui, em algum momento, nos cutucar para esse assunto, que agora era nosso sonho e agora é uma realidade no município. E, se depender do nosso trabalho, ela vai não só se manter, como ser ampliada para outras escolas, para outras localidades, para outros momentos. Algumas pessoas lá já me disseram: a gente precisa levar isso para o interior, né? Uma me disse: o meu estuda lá na Padre João Esquiava, a gente queria tanto que pudesse estar também no interior. Então, quem sabe, se a gente conseguir pensar sobre isso e mostrar que o projeto funciona, né? Quero agradecer a Isa também, a Isabel, aí do Mercado do Queijo, que nos ajudou até com o lanche para essa gurizada que saiu da escola muito cedo, né? Foram buscados de um ponto de encontro para ir para a praça no sábado. Então, muito obrigada também por essa ajuda. Todo mundo junto,
a gente vai fazer muito mais por eles. E só para encerrar esse meu espaço de declaração de líder, eu queria dizer também que eu estou extremamente feliz. Saiu hoje uma publicação, uma nota no Pioneiro, sobre o Sálvia, esse evento sensacional que já está no nosso calendário oficial de eventos do município de Caxias do Sul e que nós encaminhamos toda a minuta do projeto, com exposição de motivos, com todas as informações para a Assembleia Legislativa, para a minha amiga deputada delegada Nadine, que protocolou lá esse projeto. A gente vem cobrando, insistindo, passou pela Comissão de Constituição e Justiça, agora estava na Comissão de Cultura, e teve parecer conclusivo, ou seja, já está aprovado, não precisa mais ir a plenário, só precisa e depende da sanção do governador para que esse festival incrível que acontece em Caxias do Sul, parabéns, Lisete Ozelame, parabéns, Interface, minha amiga querida Kátia também, parabéns para vocês. Estaremos, daqui a alguns dias, com a sanção do governador, no calendário oficial de eventos do Estado do Rio Grande do Sul, absolutamente merecido. Obrigada. Obrigada, vereadora Marisol Santos. Pois não, vereador Libardi? Eu gostaria de